Bem-vindos a mais um Sacada de Ouro podcast. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito no canal, clique aqui embaixo que tem muita informação importante que você pode levar para a sua família. Eu tenho o prazer de receber Roberta Cano, que é de Araraquara, cidade que eu nasci, e ela veio até aqui. É um prazer ter você aqui, Roberta. Muito obrigada pelo convite, estou bem feliz, muito honrada. É o meu primeiro podcast e não podia ser com uma pessoa que eu não admirasse. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Abre que eu vou colocar água para você. Muito Uma obrigada. canequinha, até colocar para mim que eu nem coloquei. Sabe, Fernanda, antigamente eu tinha muita dificuldade em aceitar os presentes, os elogios das pessoas, né? Ah, é? Os convites do almoço. Entendi. Agora Hoje, já melhorou aí, ó, já evoluiu. exatamente, hoje eu aprendi a Vira, olha, tem receber. uma fotinha sua, vê se tá boa. Ah, obrigada. 45, viva mais, mais viva, Mais né? viva, sim. Isso aí. Que bom, vamos lá. Muito obrigada. Nada. A Roberta veio você estudou a medicina chinesa, que é muito antiga. Como ela pode nos ajudar hoje, considerando que tudo veio mudando muito? O símbolo da medicina chinesa é o símbolo do Tao, do Yin e Yang, né? É. Quando você olha para ele, tem a parte branca e tem a parte preta. Só que quando você olha para ele, não tem mais parte branca do que a parte preta. Tem. Igual, tem? Igual, exatamente. Ah, tá. Justamente isso mostra a necessidade, né, do equilíbrio. Ele ensina sobre o equilíbrio. Então, a medicina chinesa ensina a ajustar o nosso estilo de vida, aquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos, baseado no nosso equilíbrio interno. No nosso equilíbrio interno com o equilíbrio externo também. Muito legal. Qual a importância do exercício dentro da visão da medicina chinesa? O exercício, ele é essencial. Ele é muito importante para a gente ter saúde. Porque o exercício físico, ele faz contração muscular, né? Aí, através da contração muscular, a gente movimenta o sangue e movimenta a energia também. Então, e isso ajuda muito a gente ter saúde. Não tem como ter saúde sem o movimento. Eu falei agora do Yin e do Yang, né? O equilíbrio que ele proporciona vem da alternância do movimento entre o Yin e o Yang. E o exercício físico ajuda a gente a movimentar ainda mais, e manter esse movimento faz parte da nossa conquista de saúde. É muito legal, né? E quantos anos tem a medicina chinesa? 2.500 anos. Nossa, muito tempo. É muito tempo, né? E se ela não fosse tão importante, não desse tantos resultados, ela não teria sobrevivido a tantos anos assim. Verdade. Então, os conceitos que ela traz, Você é adepta de chás? eu gosto É, muito. muito de chá, né? Muito. Tudo de bom. O que significa dor na medicina chinesa e como tratar? A dor na medicina chinesa significa uma energia que ficou parado num local. Por exemplo, né, uma epicondilite. É uma dor que pode ter sido causada por sobrecarga ou por falta de movimentação. Então, todas as técnicas, né, que se utilizam do conceito de movimentar aquela energia que ficou parada por algum motivo, seja por uma sobrecarga ou seja pela falta de movimentação, então proporcionam um alívio da dor. Então, a dor é uma energia que parou. Qual que é o objetivo? Colocar ela para se movimentar. E as técnicas da medicina chinesa promovem esse movimento, o restabelecimento dessa circulação que é tão importante para que a gente tenha saúde, não só de uma parte, mas do todo também. Interessante. Me fala do seu aplicativo de dor, Mais Vida, Menos Dor. O meu aplicativo é a realização de um sonho. Eu tenho 20 anos de formada e desde que eu me formei, eu comecei a tratar dores, né? E a conclusão do meu aplicativo representa toda a minha história, Fernanda. De tudo que eu vim estudando, que eu vim testando, buscando pontos, né, que dessem resultados mais rápidos. Porque você sabe que as pessoas têm muita pressa, né? Muito, tudo para ontem. Então, assim, tem pontos assim que eu fazia, que eu aprendia nos cursos, que funcionavam, mas que demoravam muito. Aí eu fui atrás de aprender técnicas que dessem resultados mais rápidos. E esse meu aplicativo, ele tem a coleção de pontos que tem toda a minha experiência, minha história dos meus pacientes, está tudo ali.
que chama? Como que você Mais acha vida, aí? menos dor. Mais vida, menos dor. Sim, Entrem super lá e completo. procurem. E ele é para quem quer se cuidar, por exemplo, tô com uma dor de epicondilite, que a gente estava falando. Então, você vai escrever lá epicondilite. Então, ele vai ter alguns protocolos que tratam essa dor. E através dessa movimentação, né, de energia à distância, então a gente faz esse tratamento. Porque essa técnica que eu trago nesse aplicativo, ele não é um tratamento de dor local. Assim, eu não vou estimular onde já dói. Porque tem região que a gente tem dor e que já tem uma inflamação. E se a gente movimenta muito em cima, se a gente aperta muito em cima, pode ser que fique mais dolorido ainda. Acho que você já deve ter experimentado essa Mas depois do sensação. dolorido cura, né? Eu acho que é por aí que Sim. tem que ser. Então assim, a proposta dos meus estudos e também do aplicativo é ensinar a diminuir essa inflamação com técnicas de movimentação mais global, Tá, tá? entendi. Então, por causa disso, então a gente consegue tratar dores que têm inflamação e que não seria possível a gente ficar tocando. Entendi. Interessante. Você realiza alguns programas com várias pessoas através da internet. Vou perguntar em específico sobre o programa Yin e Yang. Como ele é feito? Quais pessoas mais precisam e funciona com qualquer pessoa? Sim, ele é um programa que acelera a construção do equilíbrio, né? Do equilíbrio da mente, do equilíbrio do corpo, que é a proposta também do seu podcast, né? Porque através do equilíbrio, então, do nosso corpo e da nossa mente, a gente consegue acessar um espiritual mais equilibrado. Então, sim, é para todo mundo que quer um corpo com mais energia, que quer um corpo com menos doença, porque conforme a gente vai nutrindo a saúde, a doença, ela vai diminuindo. Não tem como ter saúde e ter doença. Verdade. Se a gente cuida de uma, a outra, ela vai diminuindo. Se a gente nutre a doença, a saúde, ela vai diminuindo, é na mesma proporção, é um equilíbrio, é uma gangorra. E a proposta do programa é justamente ajudar a equilibrar, só que na construção de mais saúde. Perfeito. Não adianta querer estar mais doente, né? E Pensar demais consome muita energia do corpo, afasta o sono, mas como mudar esse hábito? Como temos o domínio da reflexão? pensar demais gasta muita energia mesmo. Mas isso acontece quando corpo e mente eles estão desconectados. Já prestou atenção nisso? Quando o corpo tá aqui, ó, faz de conta, eu tô aqui presente, conversando com você. Só que se minha cabeça tá em outro lugar, eu gasto muito mais energia, você concorda? Perfeito. Então, a reflexão que pode fazer com que a gente equilibre corpo e mente é o exercício de centramento, tudo que nos traz a viver o momento presente. Eu estou aqui com você, Fernanda, eu estou só aqui com você, Verdade. concentrada no que nós estamos fazendo. Se eu vou tomar um copo de água, eu estou curtindo a água, eu estou no meu momento com a água. E isso diminui a nossa angústia em relação ao futuro, seja em relação ao passado também. Verdade. E isso é muito importante, porque toda vez que a gente une corpo e mente, o sofrimento, as angústias, as preocupações, elas diminuem. É justamente isso que diminui o excesso de pensamento que nós temos e que faz com que a gente sinta mais prazer na nossa vida, com que a gente consiga aproveitar os pequenos momentos que nós temos, com que a gente sinta mais plena e mais realizada. Isso é muito importante. Pensando onde você está e não pensando, Sim. eu tenho que fazer isso amanhã, eu tenho que fazer isso, né? Você imagina? Não dá, né? A cabeça não para, né? Não, aí você pensa, você tem que pensar o que você está fazendo aqui, pensar o que você está fazendo, você tem que fazer daqui 1 minuto, pensar no que tem que fazer amanhã, é muita coisa. Muita coisa. É uma demanda mental muito grande. Você vai cansando mais. Não é? Aí você chega no fim da tarde, você tá o quê? Muito exausta. Perfeito. Eu consumo quase sempre o abacate, mas assistindo em vídeos nas suas redes sociais, fiquei impressionada como ele auxilia em milhares de benefícios para o corpo. Existe uma maneira melhor que deve ser consumida? Sim, mas aí vai depender da necessidade do seu corpo, Fernanda. Por quê? Porque o alimento ele tem que ser um tratamento para você. O abacate, ele é de natureza mais yin, de natureza mais fria. Se o abacate... É mais no inverno que ele aparece, né? Assim, não é? Sim. Nessa época é época de abacate, né? Sim. Entendi. Então, assim, se
É que abacate hoje a gente tem acesso a ele durante muitos meses. Mas, ó, ele é um alimento mais ele é mais frio. Eu posso comer muito agora? Depende. Depende por quê? Porque o papel do alimento é fazer com que a gente fique melhor do que a gente estava. Por exemplo, eu e você, nós temos perfis diferentes, né? Você, em relação a mim, você é uma pessoa mais ativa, mais agitada, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho um perfil um pouquinho diferente. Então, assim, em relação a mim, você é mais yang. Perfeito. Em relação a mim. Então, para você, Fernanda, você comer abacate em várias refeições, funciona, porque o objetivo do alimento é tratar você. Então, ele vai ajudar a refrescar o seu corpo. Se você comer ele in natura, do jeito que a gente compra. Isso. Mas isso quer dizer que eu, Roberta, não posso comer? Eu que sou que sinto um pouco mais de frio, que tenho um perfil um pouquinho diferente? Não, eu posso comer. Só que como que eu faço, né? Então, eu tempero o abacate com elementos de natureza mais quente, e aí eu faço do abacate não um elemento tão frio, um elemento mais neutro. Se eu coloco uma pimentinha, se eu coloco um sal, eles são elementos quentes, então eu acabo deixando o alimento mais equilibrado, mais digestivo e nutritivo para mim, para o perfil diferente. Então a pergunta é: o alimento me faz bem? Como que você percebe ele no seu corpo? É importante que a gente esteja atento, né? Porque através dessa observação que a gente tem, é que então a gente consegue ter estratégias e utilizar o alimento certo de maneira com que a gente consiga construir saúde. Perfeito. É verdade que as pessoas propensas à irritação e que vivem normalmente tensas devem evitar a ingestão de limão e frutas cítricas? Ah, excelente pergunta, hein? É, né? Sim, porque o limão é um alimento muito saudável, né? Mas é ácido, né? Sim. E o ácido, ele nutre o elemento madeira. E quando a pessoa tem tensão e tem... Você falou de tensão e você falou de irritação, né? É. Então, são excessos, você concorda? Então, quer dizer que o corpo ele já está cheio disso. E toda vez que eu me nutro daquilo que alimenta o elemento madeira, né, eu vou potencializar ainda mais esse elemento, vou deixá-lo mais forte. Então, por causa disso, dessa tendência natural que nós já temos de ter um elemento madeira mais forte, né, ele é um elemento com tendência yang. Então, se você já tem muita tensão e muita irritação, é importante você prestar atenção se ele não te deixa mais irritada. Perfeito. Como que você vai Interessante. saber? Da observação. Lembra que eu Entendi. falei para você que a medicina chinesa ela foi criada baseada na observação do todo? E o equilíbrio ele vem também dessa observação do que se passa dentro da gente. Perfeito. Então é importante isso, esse momento que você vê o efeito que ele faz para você. Por exemplo, a mesma água, ela pode ter um efeito diferente para mim e para você. Para mim, a água é de natureza fria. Então, o que que ela faz no corpo? Esfria, certo? Então, para mim, que sou um pouco mais frio, se eu tomar muita água, essa água vai esfriar o meu corpo. Perfeito. Então, quanto de água que eu posso tomar? Depende da minha necessidade. Igual você, com o perfil que você tem, você consegue tomar mais água. E se você não tomar, faz muito mais falta, não é verdade? É verdade, tomo muita água. Muitos profissionais de saúde dão dicas, indicam remédios paliativos para controle da pressão arterial. Você orienta as pessoas a restringir os alimentos amargos e vermelhos. Qual a ligação esse desequilíbrio pode ter com um elemento da natureza? Porque o sabor amargo e vermelho, ele nutre o elemento fogo. Que também, assim como a madeira, é um elemento que tende ao excesso, que já tem uma tendência natural ao excesso. E se a pessoa já tem pressão alta, ela já tem um desequilíbrio desse próprio elemento. Então, se você consome alimentos que nutrem ainda mais esse elemento, você desequilibra ainda mais. Então, por causa disso, consumir alimentos de natureza que nutrem o elemento fogo, como os vermelhos e os amargos,
podem desequilibrar ainda mais o corpo. Então, é importante que você evite. E como que você vai saber? Retira temporariamente, por 2 ou 3 semanas, observa como seu corpo fica. Ele fica melhor? Você se sente menos agitada? Você se sente menos ressecada? Porque um outro desequilíbrio desse mesmo elemento fogo, Fernanda, são as nossas mucosas mais secas. Melhora a mucosa? Então você experimenta estender um pouquinho mais essa retirada e observa de novo. É sempre se autoavaliar, porque a resposta está sempre dentro de nós. Mas as pessoas não prestam muita atenção, É né? verdade. Elas estão no automático, aí quando, né, quando vai ver já passou, já, né? Mas sim, isso infelizmente é verdade. Acontece, né? Mas a gente tem que prestar atenção, né? Cuidar do nosso corpo muito. Sim. E o que eu faço, meu trabalho é um convite de olhar para você, de ver o que o corpo precisa, de sentir como ele reage, para que então a partir disso você tenha autonomia e força de direcionar as suas escolhas, para que então você acerte muito mais do que você erre. Perfeito. Pessoas que têm dificuldade de perder peso e não comem em excesso podem estar de alguma forma comendo pouco, porém descansando na mesma proporção? Para você perder peso, a gente precisa de energia. É. Até para perder peso a gente precisa de energia. Quando a gente não dorme, o que acontece? Qual é a mágica que acontece durante o sono? A nossa limpeza interna, não é? Então, quando a gente não dorme o suficiente, não dorme o que o corpo precisa, a limpeza natural ela não vai acontecer. E se a limpeza natural não acontece, quer dizer que a sujeira metabólica do dia a dia normal, ela vai se acumulando. E com o tempo, ela pode ir inflamando o corpo. E por mais que você se alimente bem, pode ser que essa falta de limpeza natural do corpo faça falta para você. E isso prejudica, inclusive, o emagrecimento natural que nós teríamos. Então, dormir é essencial. É Dormir muito, bem muito é importante. essencial. Muito importante. Não tem como começar qualquer tratamento, inclusive de emagrecimento, sem priorizar o sono. É muito importante. Muito importante. Na medicina chinesa existe jejum? Existe na medicina chinesa? Não, naquela época não se falava em jejum, 2000 anos atrás, né, Fernanda? Sim. Mas hoje a gente adapta os conceitos da medicina chinesa, a gente orienta, né, os pacientes que fazem questão, né, de fazer o jejum, de pular o jantar e não café da manhã. Sim. Eu pulo café da manhã. Então eu faço essa orientação para eles. Entendi. Então, se tiver que pular, vamos pular o jantar. Por quê? Porque é no horário do jantar que o estômago tem menos energia de digestão. Que já está. Que ele já está quase dormindo. Exatamente. Então a gente aproveita que já não. Interessante, vou testar isso. A gente aproveita que já era um horário em que o corpo já não é para estar trabalhando tanto, para que ele então já comece a descansar. Porque se a gente come tarde, a gente vai dormir e pode ser que aquele sangue, né, tá fazendo digestão do nosso estômago, faça falta, prejudique a limpeza natural do corpo, sabe? Porque assim, a gente precisa estar dormindo para ver a limpeza do nosso corpo, combinado? Perfeito. Só que se a gente está fazendo uma digestão aqui, o sangue está onde? Ele está concentrado para digerir. Então quer dizer que aquele sangue ele não está disponível para ser limpo. E isso prejudica o sono e faz com que a gente acorde sem vontade de comer, porque o corpo ficou trabalhando enquanto a gente estava dormindo. Então tem muita gente que fala para mim, Roberta, de manhã eu não tenho fome, porque come tarde. E só da gente regular esse horário das refeições já muda, sim, muito. Melhora muito muito a saúde, a disposição, a concentração. O cortisol, né? Tem que saber. Sim, a gente regula, bem pontuado você. Muito bom. Como você reage quando tem que lidar com imprevistos? Como, por exemplo, uma reunião desmarcada. Sabemos que o problema não é pessoal, mas sobre o que fazer com o que acontece conosco. Sim.
É tudo como a gente escolhe enxergar, né? Copo cheio ou Isso copo aí, vazio. da maneira que você vê o problema, né? É, Tem vários jeitos de você ver o problema. Se sim, irritar, ficar puta e querer, né, brigar com as pessoas, né? Não sim, adianta, né? Já foi. sim, depende de como, de quais recursos a gente tem, né? E esses recursos que a gente tem é baseado nas memórias que nós temos, concorda? A gente toma uma decisão baseado em tudo que a gente já veio decidindo até hoje. Então, por isso que a gente fala assim, ah, isso aqui sou eu fazendo, eu falando. De repente, nem é. Uhum. De repente, a gente está tão no modo automático que a gente faz algumas coisas sem pensar. Então, se você quer ter uma vida um pouco mais equilibrada, se você quer que o imprevisto, né, ele não derrube você, é importante que você treine o equilíbrio no seu dia a dia e fazer dos imprevistos um treino para que você comece a desenvolver essa musculatura. Como que a gente fortalece o músculo? Trabalhando, Repetindo. repetindo. Se a gente não é capaz de pegar, levantar 1 quilo, a gente não é capaz de levantar 2, 5 nem 10. Isso. Em relação a equilíbrio, é a mesma coisa. Então, a gente precisa fazer, então, aproveitar desses imprevistos, das mudanças de planos e treinar, mudar o nosso olhar, para que então a gente aprenda a ser mais leve com a gente e com as pessoas ao nosso redor. Então, tudo é treino. E aí a pergunta que eu tenho para você, né? O que a gente anda treinando? Por exemplo, acontece alguma coisa, aí você fica ansiosa, né? E o que você faz quando acontece isso? Você tem pensamentos que aumentam essa ansiedade dentro de você, ou você tem o pensamento de diminuir essa ansiedade dentro de você? Então, da gente prestar atenção ao que a gente está nutrindo, porque todo momento a gente está nutrindo alguma coisa dentro de nós, na nossa vida, porque a todo momento a gente está fazendo uma escolha. Então, é importante a gente olhar com amor, com respeito para nós mesmas e ver. Eu estou escolhendo algo que me deixa mais angustiada, que aumenta a minha ansiedade. Eu tenho dificuldade? Vou procurar ajuda? O que eu vou fazer em relação a isso? Porque pode ser que sozinha a gente não consiga sair do Verdade. lugar. Só que a gente também tem que saber para quem que a gente vai pedir ajuda. E quando a gente olha, né, para isso e enxerga o quanto a gente é importante, então a gente não consegue ficar quieta e deixar, né, a nossa vida na mão de qualquer pessoa. Então é muito importante isso. Muito bom. Vários artigos científicos já comprovaram que a necessidade do sono da mulher e do homem são completamente diferentes. Por quê? Sim, é verdade. É verdade. É verdade. Essa noite meu namorado falou que dormiu mal, que eu estava respirando forte. Falei, me cutuca, né? Aí ele falou, enfim, mas dormiu mal. Mas ele acorda de manhã, ai, não tô com energia, porque você dormiu mal, né? É engraçado isso, né? Mas depois, no passar do tempo, melhorou. Ele falou que foi pedalar, pedalou normal, mas tô dizendo, hoje eu lembrei que ele falou isso. Sim. Todos temos uma predominância de energia. Homens têm mais predominância da energia yang e a mulher é mais predominância da energia yin. A mulher, ela gesta né, você tem 2 filhas, né? Você gera um novo ser, que é uma energia diferente do homem. O homem, ele é o quê? Mais executor, ele é resolvedor. Por exemplo, né? Um homem, ele desenvolve músculo mais Mais fácil que fácil. nós, não é? Com o mesmo treino, ele consegue desenvolver muito mais. Então, o nosso perfil, ele é diferente do homem, você concorda? Concordo. Fisiologicamente, nós Também. somos diferentes. Então, cada um tem por causa disso, cada um tem uma necessidade diferente. O homem, por ser mais yang, ele precisa de mais exercício e precisa de menos sono, Menos sono. um pouco menos de sono. Então, a mulher, na teoria, ela precisa dormir mais que o homem para ela se sentir bem. O que a gente tem visto hoje em dia, Fernanda? As mulheres dormindo cada vez menos, trabalhando cada vez mais irritadas, cada vez mais tensas, cada vez mais infelizes e insatisfeitas, né? Por quê? Porque a gente não prioriza algo que é de extrema importância para todos nós.
mas muito mais essencial para nós mulheres. Perfeito. É importante para todo mundo, mas Dormir para bem é nós essencial. faz muita falta, porque é ele que regula os hormônios. Não é só a limpeza que acontece à noite, é a regulação de todos os hormônios, melatonina e toda a cadeia hormonal que acontece. Então, se a gente não dorme o suficiente, não dorme o necessário, o corpo ele vai ficando desregulado. E aí não tem como acessar o nosso melhor, a nossa melhor energia, se a gente está desequilibrada. Então, para nós, é um tratamento que a gente faz se a gente prioriza o nosso sono. É essencial para a nossa vida, é essencial para o nosso trabalho, é essencial para a gente acessar o que a gente já tem de melhor dentro da gente. Como que é, o que você come no café da manhã? Como é que é seu ritual, assim, de café da manhã? Café da manhã, eu como ovos, sementinhas, um refogado, Refogado do quê? ai, já, do que tiver, de folhas, vagem, Tipo uma saladinha? de tudo, qualquer coisa, cozido, a selga, Cozido. sim, e uma raiz ou arroz. O japonês tem muito arroz, né, no café da manhã, né? Sim, aí eu jogo um pouquinho de azeite, nutro Pão você não come. pouco, bem pouco. Eu gosto de pão, mas quando eu senti o poder, né, da comida no café da manhã, né, desses outros alimentos que eu consumo, aí o pão ele acabou perdendo espaço. Por quê? Porque eu me sinto muito melhor, com mais energia. Perfeito. Por exemplo, eu fiz acho que há uns 2 meses atrás, eu fiz um desafio com as minhas alunas, né? Então e aí eu tirei o arroz e coloquei só a raiz no café da manhã. E eu senti uma diferença. E agora eu tô querendo diminuir cada vez mais o arroz. Porque depois que a gente experimenta um corpo com mais energia, com mais concentração, a gente verdade. entende o caminho que é melhor pra gente. E a gente fala assim, ó, nossa, eu consigo realmente me sentir melhor, trazer mais resultados, resolver as coisas em menos tempo. Isso não tem preço. E hoje o nosso arroz tem arsênico, hoje o nosso arroz está todo infectado, como é que come arroz, né? Sim, a gente faz a melhor escolha Tem uma possível. marca aqui no Rio, tem lá do sul, né, de Porto Alegre, lá daquela região, que é um arroz que é feito do jeito certo, né, sem agrotóxico, sem nada, né? Mas enfim. Roberta, quais os desafios que você faz no Instagram com as suas alunas? A gente terminou o desafio do Elemento Terra, onde a gente decidiu nutrir, né? Tivemos estratégias para estar nutrindo esse elemento, né? Porque esse elemento mais forte, o elemento terra mais forte, favorece inclusive, né, o emagrecimento. Então, um dos parâmetros que nós estipulamos de mensuração, de melhora desse elemento terra, foi do nosso peso e foi da nossa medida. E aí nós fizemos durante 3 semanas esse desafio. Eu perdi 2 quilos. É mesmo? Eu, assim, teoricamente, eu como bem, é assim que eu vejo. Dá para melhorar? Sempre dá para melhorar. Mas de diminuir os alimentos inflamatórios, né? De tirar aquilo que não faz bem, essa é a primeira escada. Se a gente não tirar aquilo que atrapalha, não adianta a gente colocar outras coisas que são boas. Senão é como se a gente ficasse o quê? Enxugando o gelo. Verdade. Então, o primeiro passo é tirar aquilo que te atrapalha. Inflama. E depois, então, a gente vai acrescentando. Não, ainda não. A gente ainda vai tirando o alimento que é saudável e que não faz bem. Por exemplo, o limão. Quem tem como objetivo, né, de emagrecer e está com dificuldade de perder peso, pode ser que o excesso de limão esteja prejudicando esse elemento, sim. Que engraçado, achei que não. Porque ele gera uma força, né, que diminui ainda mais essa força do elemento terra. Então, só que aí a gente precisa fazer uma avaliação, fazer um teste para ver como está esse equilíbrio, né? Então, pode ser que a gente tenha que restringir por um tempo. Tá? E a gente tira, então a gente tira aquilo que atrapalha dos alimentos ruins, a gente tira os bons alimentos que
que teoricamente são saudáveis, mas que não são indicados nesse primeiro momento, para depois acrescentar os alimentos que nutrem a terra. E quais são esses alimentos? As raízes, as frutas, né? Algumas frutas, e e grãos. Isso mesmo, grãos. As raízes, os grãos Raízes e que você algumas fala o quê? frutas. Mandioca, Sim, batata baroa, batata sim, tudo que nasce embaixo da terra. doce, Sim. até batata inglesa. Sim, só que a batata inglesa, ela tem uma certa polêmica aí. É. E também tem a questão do diabetes, né? Nem todo tubérculo pode ser consumido para quem está com uma diabetes mais alta. Mas aí é só restringir por um tempo, né? Até o corpo desinflamar, se limpar de forma suficiente, aí você acrescenta e faz o exame da glicemia e vê como fica, né? Toda Hoje a restrição, gente sabe que a diabetes, hoje, através da alimentação, você consegue controlar, né? muito. Muito. Agora tem que mudar o estilo de vida, tem que mudar, né? Mudar a pessoa, né, inteira, né? É meio que isso. Sim. Mas será que as pessoas estão dispostas a ter essas mudanças, né? E eu espero que sim, porque a gente se acostuma com o nosso corpo sem energia. Mas quando a gente tem uma amostra do que é ter um corpo com energia, É tão diferente. aí você fala assim, isso aqui eu não gosto tanto, mas eu quero, viu? Eu consumo isso vai me fazer bem, vai fazer com que eu me sinta bem, vai fazer com que eu esteja mais inteira com os filhos, né? Esteja melhor nos relacionamentos que a gente decide ter. Entendi. Isso é importante, porque a gente é um conjunto de tudo que a gente vive, de todas as escolhas que a gente tem. Se a gente não está bem em uma coisa, as outras elas acabam ficando contaminadas, mesmo sem querer. Não Tem que tem controlar como. tudo. Sim, tudo é importante. Fazer exercício é importante, dormir bem é importante, escolher os alimentos com Muito carinho, né, importante. de forma mais saudável possível, não o melhor que tem, mas dentro daquilo que é possível. Nossa, é excelente. E um outro pilar muito importante é a gente aprender a lidar melhor com o nosso emocional, porque sem a emoção controlada, ou um pouco mais equilibrada do que é, Fernanda, é muito difícil a gente enxergar a vida como um lugar bom de estar. E é isso que eu quero que as pessoas sintam. Que a gente não precisa, que a gente não precisa se tornar uma outra pessoa para se sentir bem. Porque o nosso mundo, ele começa aqui, ó, dentro da nossa própria vida. Verdade. E é isso que eu quero que as pessoas sintam, sabe? Que ótimo. Então, adorei, querida. Agora, para a gente terminar, deixa um recado para quem nos assiste. Deixa um recado. Equilíbrio é uma construção e é possível para todos nós. Mas, como eu falei, é um treino de se priorizar, de se escolher, de decidir ser melhor para você em tudo aquilo que você faz. Se hoje você não consegue fazer grandes escolhas por você, faça pequenas, mas seja constante no pouco, porque é através dessa constância em ser melhor para você que você vai se construindo com mais energia, com mais saúde e a partir daí acessando o melhor da vida, por que não? É isso aí. Muito bom. Chegamos ao fim de mais um Sacada de Ouro podcast. Espero que você tenha gostado. Se quiser deixar uma mensagem para a Roberta, pode deixar ou para mim. Até a próxima. Beijos. Obrigada, Fernanda. Imagina.